Olá, que prazer receber você para a quarta e última teleaula da disciplina História Medieval. Eu sou a professora Patrícia Graziela Gonçalves e o título da nossa aula de hoje é A Baixa Idade Média. E na verdade nós vamos dar um enfoque no último terço da Idade Média, nos últimos séculos da Idade Média. Nós já trabalhamos com a Alta Idade Média, todo o processo de formação do feudalismo, vimos na aula passada a consolidação feudal, o ápice do feudalismo, as características da sociedade feudal, e hoje nós vamos entender como se deu a crise feudal. É uma crise que é política, que é econômica, uma crise que é social. E eu vou também dar um enfoque na aula de hoje, você vai perceber, no Império Bizantino. Então, nós sabemos que a Idade Média, ela tem início no ano de 476, com a queda de Roma, do Império Romano no Ocidente, e tem fim com a tomada de Constantinopla, capital do Império Bizantino, pelos turcos ou turcos otomanos, ali no ano de 1453. E já que nós vamos encerrar hoje a discussão da nossa disciplina, falando sobre a Baixa Idade Média, entendendo que ela tem fim justamente a partir dessa data pontual, que você já sabe, é de uma historiografia tradicional, que tem aí como fundamento esses eventos políticos. Vamos falar do Império Bizantino. É extremamente importante e pertinente que você também tenha conhecimento suficiente acerca do Império Bizantino, apesar de que, por vezes, o enfoque não seja dado nele. Por isso que eu trouxe para você nesse espaço aqui dessa aula de hoje. Então, vamos contextualizar lá no quadro, entendendo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Falaremos sobre, portanto, o que ocorre no período que a gente chama de Baixa Idade Média. Renascimentos, perceba você que aqui está no plural, não é à toa, porque nós temos um renascimento que é cultural, um renascimento que é urbano e um renascimento também que é comercial, tá? Falaremos sobre a decadência do feudalismo e, por seu turno, o fortalecimento do poder nacional. Então, veja que interessante, tudo isso está intimamente relacionado, intimamente imbricado. Por quê? Porque quando nós observamos ali para o contexto social, nós percebemos o revigoramento das cidades, do comércio, surgimento de novas profissões, de novas atividades que não existiam antes, como consequência, um abalo na hierarquia, uma transformação naquela estrutura social que existia até então, um pouco mais estamental, era ainda estamental, mas com classes ou grupos mais marcados. Então você percebe que essa rigidez, essa hierarquia, essa estrutura social vai passando por transformações. Consequentemente, você tem também o fortalecimento do poder monárquico, do poder que é nacional. O livro traz dessa forma, mas a gente tem que pensar que a ideia de nação, na verdade, só surge a partir do século XIX. Mas o que veio a ser não é o Estado Nacional, então, que nós conhecemos hoje. Então, o fortalecimento de um poder que vai ser monárquico, o fortalecimento das monarquias e o surgimento dos estados que ocorre ainda dentro do período medieval. Então, vamos entender, inclusive, a relação da burguesia com o fortalecimento da monarquia. Como que a atividade dos burgueses é extremamente importante, extremamente pertinente para que, de fato, haja uma unificação territorial, haja uma centralização política, um fortalecimento desse poder monárquico e, portanto, a consolidação aí desses estados que vão ser chamados de modernos a partir do século XV, ok? Passando todo esse contexto, nós temos as guerras, nós temos a peste negra, as cruzadas, nós temos o surgimento das universidades, que é um tema que eu particularmente gosto bastante de trabalhar. Enfim, são temas interessantíssimos para a gente poder fechar toda a discussão aí acerca da nossa disciplina. Vamos começar? A crise feudal. Então, o primeiro ponto de análise aqui da nossa aula de hoje é justamente a crise feudal. Vamos entender aqui quais são os fatores da crise. Entender que esses fatores, eles são internos e eles também são externos. O feudalismo, o sistema de produção que a gente chama de feudal, ele conseguiu promover inovações tecnológicas, aumentar a produtividade, com isso aumentar também a população, isso quando ele estava no seu auge.
Mas nós sabemos que o feudalismo ele foi gestado durante muitos séculos e ele só vai se encontrar pronto, maturado no finalzinho do século IX, início do século X. Curiosamente, a partir do século XI, nós já temos aí um início de um declínio feudal, né? O seu material traz ali que essa crise feudal ela vai se dar então no século XII, século XIII, né? Então o feudalismo atinge o seu ápice no século XI e talvez um pouco do século XII e depois ele já entra em declínio. Por quê? Porque todo esse aumento na produtividade também teve consequências negativas, como, por exemplo, um uso muito predatório do solo. Então, uma utilização que vai levar depois a problemas na produção, aliado aí a umas questões climáticas que vão realmente provocar uma situação aí de produção agrícola baixa e, consequentemente, de fome. Vamos lá para os fatores da crise primeiro, vamos para o quadro. Então, nós temos uma exploração que é predatória e que é extensiva. Essa produção predatória extensiva, ela se deu por conta dessas inovações tecnológicas, inovações que levaram aí a um nível de desenvolvimento das forças produtivas muito significativo, inclusive em comparação com o período anterior. Então, você tem inovações como, por exemplo, o arado de ferro, os arreios para tração não é, dos animais, não é, do equina, o moinho de água, o adubo calcário e o sistema de 3 campos. Isso, obviamente, aumentou a produtividade. E nós temos como consequência a recuperação de florestas e pântanos para o cultivo, o vigoroso aumento populacional da Europa Ocidental e o desenvolvimento urbano e cultural que vão demonstrar tudo isso. Há alterações das camadas sociais e das relações existentes entre elas. Você se lembra que nós trabalhamos na aula passada com a ideia de uma sociedade de ordens e eu espero que você tenha compreendido que a sociedade de ordens é muito mais uma ideologia do que propriamente a apreensão da realidade. Mas com esse ápice do feudalismo, com o desenvolvimento de novas técnicas produtivas, com o aumento da produção, um excedente dessa produção vai começar a ser comercializado nas feiras, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar, nas feiras medievais. Ali é um germe do que veio a ser depois o renascimento comercial, ou até mesmo o surgimento dos burgos e o desenvolvimento de uma nova classe, e, consequentemente, o germe de um novo sistema econômico. Então, há um excedente, né, de produção que vai ser comercializado. Esse comércio nas feiras, ele vai demandar ali atividades de profissionais que não existiam antes. Então surgem algumas figuras importantes, como o banqueiro, o mercador, outros profissionais que vão redigir contratos. E com isso, você tem uma alteração na estrutura social, uma alteração das camadas sociais e até mesmo das relações existentes entre elas. Vai se quebrando um pouco aquela rigidez, né? Aquela sociedade que era bastante estamental. Então, a gente percebe, não é? Já no final da Idade Média, uma certa mobilidade dos comerciantes, né? Que é a burguesia, ascendendo para a condição de nobre, porque compra títulos da nobreza que era decadente. Então, lá no quadro, em consequência a isso, né, nós temos a quebra dessa rigidez social e o surgimento da burguesia. E nós temos também a reconstituição dos poderes públicos e a centralização da monarquia. Isso acontece, inclusive, a partir de uma aliança ou de um acordo que vai sendo estabelecido entre o monarca, o príncipe, e a classe incipiente, que é a monarquia. Porque a burguesia está desenvolvendo as suas atividades comerciais, ganhando cada vez mais poder econômico, mas ela encontra barreiras que são barreiras, por exemplo, ligadas com as questões tributárias, né, com impostos presentes em cada um dos reinos. Então, quando você tem uma unificação desses reinos, não é, a criação surgimento dos estados modernos, a figura de um rei mais forte, você tem também os interesses da burguesia por trás disso, que inclusive vai financiar, vai dar ali condições, né, vai fornecer uma ajuda econômica para que essa monarquia, para que esse rei adquira esse poder, porque daí ela
A burguesia ela tem um trânsito melhor, não é? Uma passagem melhor entre um reino e outro, que já não vai mais existir, e o trânsito, não é? A passagem territorial fica mais fácil sem tantos encargos. Né? Então, veja como vão se estabelecendo as alianças, na verdade. Não é? No quadro, novamente, o aparecimento aí da figura do banqueiro e do mercador e o desenvolvimento de novas formas de trabalho. O banqueiro é uma figura importante, interessante, porque nessas feiras e com o revigoramento do comércio nas cidades, algumas moedas de diferentes localidades começam a circular. Então, o banqueiro ele vai fazer a conversão dessas moedas e, obviamente, ele vai ficar com uma parte desse valor. E o mercador é nada mais, nada menos do que o comerciante que vai para além, né, dos feudos daquela localidade. Ele começa a ir para outras regiões, ele vai abrir novas rotas comerciais, né, ele vai, inclusive, estabelecer relações com o Oriente. Né? Então, a figura do banqueiro e do mercador demonstram claramente como que a sociedade passa por transformações a partir do século XII, né, século XIII, então isso já está bastante claro. É interessante que, em meio a essas transformações, a igreja ela vai se adaptando, né? Ela vai meio que se adaptando. E existe aqui o empréstimo de dinheiro a juros, a usura, como nós conhecemos. Né? E isso foi muito criticado pela igreja no início. Ela era uma prática extremamente condenada pela igreja, mas a igreja percebe que ela não tem como lutar contra isso, e depois ela aceita a prática da usura. Vamos lá para o quadro. Ritmo do crescimento populacional interno diminuiu devido à fome e às guerras. Então, olha que interessante. Se no ápice do feudalismo você tem um aumento populacional, porque há um aumento da produtividade também, né? Depois, quando há uma crise na produção que é decorrente por uma questão de esgotamento do solo, por questões climáticas também. E aí vem a fome, né? Você tem uma diminuição da população. Aliado a isso, você tem as guerras, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Quando a gente olha para o feudalismo, na sua síntese equilibrada, a gente sabe que ele se desenvolveu na região do que hoje é a França e a Alemanha e uma parte da Inglaterra. Então, França e Inglaterra guerrearam aí num conjunto de guerras, não é, por muito tempo, que são chamadas de Guerra dos 100 Anos, e isso obviamente também causou muitos problemas e resultou numa diminuição populacional. Trago aqui uma imagem, como você sabe, eu gosto de trabalhar com a imagem. É uma imagem que retrata os doentes da peste negra no século XIV. Então, a gente sabe que, na verdade, não é a peste negra, oriunda da Ásia, ali mais ou menos no ano de 1348, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Né? Então, inclusive em algumas regiões, tenha sido até mais do que 1/3. Houve uma queda, não é, demográfica muito grande. Por exemplo, na Inglaterra, foi de 70% essa queda. Passou de 7 milhões para 2 milhões de habitantes. Então, olha como a peste negra, não é, essa doença, que é a peste bubônica, justamente vai provocar essa diminuição da população, tá? Nessa imagem, há uma representação aí do enterro das vítimas da praga, né? É uma miniatura que se chama As Crônicas de Gilles Limousis. Então, a peste negra, que é a peste bubônica, ela se proliferava muito fácil. Por quê? Nós sabemos que a peste negra é transmitida pela pulga, né, que pica o rato e depois vai transmitindo. Então, na Europa, nesse contexto do século XIV, as condições sanitárias não eram as melhores. As condições sanitárias elas eram bastante complicadas e, obviamente, uma facilidade de proliferação da peste negra. O curioso e o interessante, né, quando a gente olha para a história, é perceber que depois disso houve toda uma preocupação com essa questão sanitária, as melhores condições de higiene, e há um aperfeiçoamento, há uma melhora em relação a isso que vai ser percebida já na Idade Moderna. Né? Então, ali século XVI, século XVII, já há uma melhora em relação a isso. Voltando lá para o quadro. Uma outra imagem que traz uma representação da Batalha de Sluis, na chamada Guerra dos 100 Anos. E não é, a Guerra dos 100 Anos é uma série de conflitos que foram travados ali entre 1337 e 1453,
pela casa de Plantageneta, governantes do Reino da Inglaterra, contra a casa dos Valois, governantes do Reino da França. E olha que interessante, né? A Guerra dos 100 Anos tem mais de 100 anos e ela foi travada aí por dois reinos que vão se consolidar enquanto estados, né? Enquanto monarquias muito fortes, estados muito fortes. Então, França e Inglaterra são exemplos de estados modernos que surgem e se consolidam ainda durante o período medieval, portanto, na Baixa Idade Média. Por seu turno, nós temos também Portugal e França se constituindo ainda ali durante o período da Idade Média. Uma outra imagem interessante, olha só, essa imagem está presente aí no seu material, uma representação da chamada dança macabra. Essa imagem específica ela é de 1493. E a dança macabra, ou a dança da morte, na verdade, é uma alegoria artístico-literária sobre a universalização da morte. Vai expressar justamente a ideia de que não importa o estatuto da pessoa em vida, a dança da morte une a todos. Então existem representações de danças macabras na literatura, na pintura, escultura, gravura e também na música, né? Então, e há também aqui, olha só, para além dessa representação de que a morte vai atingir a todos, não escolhe se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, uma nova visão também sobre a morte, uma nova visão que é um pouco alegórica, satírica, sobre a morte. Por quê? Porque, na verdade, a morte tornou-se algo muito comum naquele contexto, né? Se a gente olhar novamente para a peste negra, mais de um terço da população europeia foi dizimada. As cruzadas. Analisar o fenômeno das cruzadas é algo também extremamente interessante. Por quê? Porque existe aí uma visão um pouco mais tradicional acerca das cruzadas que encontram que veem nelas um movimento religioso, um movimento para recuperação de terras que estavam nas mãos dos mouros, não é, dos muçulmanos, ou não é, a luta contra os chamados infiéis. Existe uma questão religiosa por trás disso, não há como negar, mas também existem outras questões, e questões que são econômicas, se a gente olhar bem, né, questões que são econômicas. E para além disso, né, um outro olhar que a gente pode ter para com as cruzadas é em relação à postura da igreja, como que uma igreja e uma religião que em sua origem são pacíficas adotam uma postura que é militar, uma postura que é, né, de conflito, de guerra. Como que acontece essa mudança? Vamos lá para o quadro, trouxe uma outra imagem. Essa imagem retrata o concílio de Clermont. O Papa Urbano II discursa aqui na abertura do concílio, um concílio que foi realizado no ano de 1095. Era um concílio não ecumênico, né, ou sínodo católico, que entre diversas decisões teve lá, não é, a ideia de conceder o perdão dos pecados para aqueles que fossem ao Oriente defender os peregrinos dos muçulmanos e libertar o Santo Sepulcro, não é, de sua posse. A gente sabe, e a gente viu isso também na aula passada, que as peregrinações representam bem essa questão cultural ali da Idade Média. Os locais santos, locais sagrados que vão ser visitados porque o homem medieval está totalmente imbuído dessa questão religiosa. E Jerusalém, o local onde estaria o Santo Sepulcro, foi tomado pelos turcos, pelos muçulmanos, pelos árabes muçulmanos, naquele momento de expansão, né? Nós falamos isso aí sobre o surgimento e expansão, surgimento do Islã, né? E expansão, portanto, do islamismo, foi tomado, né, justamente pelos muçulmanos. Então, o Papa oferece o perdão dos pecados para todos aqueles que forem lutar contra, não é, os muçulmanos, proteger os peregrinos que estavam indo até, não é, a Jerusalém, que é um local sagrado, e obviamente recuperar, não é, esses locais, esse local em específico, das mãos dos muçulmanos. E a gente vai ter várias cruzadas, né, ao longo da história. Fala-se aí em 8 ou 9 cruzadas, uma cruzada, por exemplo, de crianças.
né? Então, são várias cruzadas ao longo, né, da história, ao longo dos séculos, que vão demonstrando justamente, não é, essa luta aí, a chamada luta contra os infiéis, todo aquele que não fosse cristão. Vamos lá sobre as interpretações acerca das cruzadas no quadro. Então, você tem lá uma resposta à crise de um feudalismo incapaz de reproduzir-se sem a conquista de novos territórios, e a ideia de um primeiro movimento de mundialização responsável pela imposição do sistema de valores cristãos fora das fronteiras, né, tradicionais da cristandade. Então, começando com essa resposta a uma crise de um feudalismo que não tem condições aí, não é, de se manter sem a conquista de novos territórios. Há uma crise produtiva, a gente sabe. Não é? No feudalismo há um aumento, no auge do feudalismo há um aumento populacional. Então, como manter toda essa população que aumentou a partir do aumento da produtividade agrícola, que é decorrente aí das inovações tecnológicas, das inovações que foram implementadas no campo, né? Então, uma questão aqui que é econômica, se a gente pensar. Uma outra questão é relacionada com a expansão dos valores cristãos para outras regiões. A gente sabe que a igreja, ela passa a ser chamada de católica a partir do momento em que ela realmente almeja essa universalização, porque católico é universal. Então a igreja, ela empreende uma série de reformas, a gente tem as chamadas reformas gregorianas, uma série de reformas internas no sentido de moralizar o clero e no sentido também de afastar toda a influência leiga, por exemplo, na escolha ali dos clérigos, e uma reforma com vistas à expansão desses valores cristãos, com vistas, portanto, à imposição de um sistema para além das fronteiras que era da Europa Ocidental. Então, a ideia realmente de uma igreja que seria católica ou universal. Agora vamos trabalhar com outro ponto de vista, vamos lá para o quadro. Um outro ponto de vista é o desdobramento. As cruzadas são nada mais, nada menos do que um desdobramento de uma ideia cristã antiga que remonta ao século IV. Que ideia é essa, professora? Olha só. Certos conflitos militares seriam desejados por Deus e, portanto, realizados em seu nome e com a sua aprovação. No Império Romano, nós temos a proteção, a ideia de proteção militar da autoridade pública secular. Na Alta Idade Média, a busca de apoio e proteção armada das lideranças laicas, e depois, na Baixa Idade Média, uma reforma da Igreja, uma reivindicação papal da liderança direta de Cristo sobre os conflitos de ordem militar e de seu interesse. Então, você percebe que isso não é algo especificamente novo, né, para a Igreja. Porque se a gente olha então para o século IV, portanto, antes ainda do fim do Império Romano, você já tem essa ideia aí de que alguns conflitos militares são desejados por Deus justamente para proteção. Agora eu trago para você uma imagem que nada mais é do que um mapa que vai retratar aí as rotas das cruzadas. Então, aqui há um retrato de pelo menos 8, não é? 8 cruzadas. Primeira cruzada, olha só, segunda cruzada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Perceba você que elas partem, não é, de locais também diferentes. E cada cruzada tem suas próprias características, não é? Elas acontecem também em datas diferentes, é claro, né? Então, a primeira cruzada ali vai de 1096 até 1099, e a última cruzada seria de 1271 a 1272. Então, durante quase 2 séculos, ou pelo menos 1 século e meio, você tem essas cruzadas acontecendo, diversas cruzadas. Uma dessas cruzadas foi contra os bizantinos, e essa eu acho extremamente interessante. Foi a quarta cruzada, né? A quarta cruzada contra os bizantinos. Essa imagem, ela é denominada de o Cerco de Constantinopla, que ocorreu em 1204, e ela foi produzida, a imagem foi produzida no século XVI. Então, o Cerco de Constantinopla, ele ocorreu, portanto, ali no início do século XIII, e destruiu partes da capital do Império Bizantino, quando a cidade foi capturada pelas forças ocidentais e pelos cruzados venezianos, né, de Veneza.
Após a captura, o Império Latino foi fundado e Balduíno de Flandres foi coroado como imperador latino com o nome de Balduíno I de Constantinopla na Basílica de Santa Sofia. Professora, há uma cruzada contra os bizantinos, mas os bizantinos também não eram cristãos? Pois é, os bizantinos eram cristãos, porque os bizantinos, eles faziam parte do Império Bizantino, que nada mais é do que o Império Romano do Oriente, a porção do Império Romano que não sucumbiu aí às crises do a partir do século III, que culminaram na sua queda aí no século V. Há uma cruzada contra os bizantinos porque os bizantinos também tinham práticas religiosas que eram diferentes. Práticas religiosas que muitas vezes foram consideradas heresias por parte da Igreja de Roma. Né? E, inclusive, essas práticas religiosas levaram depois, não é, a um grande cisma dentro da igreja, criando ali duas igrejas, né? A Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, em sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Essas práticas religiosas dos bizantinos, elas têm influência do contato que eles mantinham com os muçulmanos, como, por exemplo, a ideia de não adoração das imagens. Então, duas práticas foram consideradas, e dois movimentos, né, foram combatidos, considerados heresias ali, pela igreja no Ocidente. Um é chamado monofisismo e outro é iconoclastia. Iconoclastia é contra a adoração de imagens que estavam presentes nas igrejas, por exemplo, no Ocidente. Então, lá no Oriente, lá no Império Bizantino, não se fazia ou se rechaçava essa adoração das imagens. E o monofisismo tem a ver com a natureza de Deus. Será que Deus tem natureza humana e divina? É só humana? É só divina? Então, há uma discussão em relação a isso. E isso vai ser considerado, inclusive, uma heresia, portanto, como eu disse. E aí você tem uma cruzada contra os bizantinos. E vamos falar um pouco agora sobre as consequências dessas cruzadas. A gente viu aqui que elas ocorreram durante um século e meio, um pouco mais de um século e meio. Então, no final do século XIII, nós temos ali a última cruzada. O que aconteceu? Então, vamos lá para o quadro. Olha só. Aqui, o retrato de uma dessas consequências. Prisioneiros cristãos sendo decapitados pelos sarracenos. Os sarracenos são os muçulmanos, tá? Prisioneiros cristãos sendo decapitados pelos sarracenos, e nos vão dizer o quê? Que houve aqui uma derrota. Os territórios cruzados, eles eram muito dispendiosos, ou seja, exigiam muitos recursos e, diante disso, caíram diante dos muçulmanos permanentemente no ano de 1291. Né? Então, obviamente, 2 décadas depois aí do fim das cruzadas. Então, uma das consequências foi justamente essa. Uma outra consequência interessante, não é? Ainda que tenha estimulado o comércio, é provável que o comércio tenha se desenvolvido sem as cruzadas. A gente sabe que esse contato com outras regiões, obviamente, permitiu também o desenvolvimento de novas rotas comerciais, não é? Produtos sendo trazidos. Mas a historiografia, né, a literatura diz que esse desenvolvimento teria ocorrido como uma tendência natural aqui no Ocidente, não, aqui não, né, lá na Europa Ocidental, sem as cruzadas. E talvez, então, a consequência mais importante seja em relação ao imaginário que ficou acerca das cruzadas, né? O que a gente tem presente ainda no imaginário ocidental acerca das cruzadas. Essa talvez seja, então, o maior resultado, a maior consequência. As universidades medievais. Essas universidades medievais surgem a partir de uma série de questões, de uma série de características da própria sociedade, a partir das chamadas corporações de ofício, né, que era um modo como as pessoas aprendiam uma profissão na época medieval. E se desenvolve uma corporação diferente, né, uma corporação de ofício diferente, que era uma associação entre mestres e alunos, com vistas a estudar, com vistas a produzir conhecimento, mas um conhecimento que não teria uma aplicabilidade imediata. Durante a Idade Média, né, portanto na era medieval, a educação tinha uma conotação diferente do que tem hoje.
a educação não formava profissionais, porque essas profissões eram aprendidas de outras formas, né? A exemplo do que ocorria ali nas corporações de ofício. Então, a educação servia para adornar os espíritos. Durante a Idade Média, a gente não pode falar de um sistema de educação, mas existiram várias escolas diferentes, escolas que tinham funções também diferentes, escolas palatinas, escolas monásticas, escolas que estavam sob o domínio da própria igreja. Né? A igreja tinha todo o monopólio da escrita no período medieval e a educação estava a cargo da igreja. A gente viu isso também quando falou sobre o Renascimento carolíngio. Né? Então, a educação estava a cargo da igreja. Dentro das escolas surge um método de estudo muito interessante que é chamado de escolástica. Escolástica não vem de escola, vem de escolástico, que em latim designa o clérigo, né, o professor que vai ensinar. É um clérigo, é alguém da igreja que vai ensinar dentro das escolas. Então surge um método de estudo dentro das escolas, um método que vai estar pautado ali em algumas leis e tem uma característica de ser dialético, né? E esse método depois vai ser também levado para dentro das universidades. Há uma recuperação do pensamento, das obras de Aristóteles, que é um filósofo da antiguidade que estavam ali sob domínio dos árabes, né, dos bizantinos também, e com isso todo o clima propício para o desenvolvimento das universidades. Então vamos lá para o quadro, trago uma citação para você, que eu gosto bastante. Olha só, na análise das origens das universidades, na Idade Média, 2 fatos históricos se destacam. O primeiro diz respeito ao conflito político entre os poderes laico e eclesiástico. O segundo liga-se à disseminação do pensamento aristotélico no Ocidente. Por que nós temos aqui esse conflito entre o poder laico e o eclesiástico? Nós estamos falando, portanto, de poder político e poder religioso. As universidades podiam surgir de formas diferentes, podiam ser espontâneas, por exemplo. Universidades que surgiam em decorrência realmente daquela relação estabelecida entre os professores, não é, os mestres e os seus alunos, e foi formando uma universidade. Uma universidade também podia surgir por meio do que a gente chama de migração. Então, uma corporação de ofício que migrou para outra, né, e ganhou esse caráter, esses estatutos de universidade. E existiam as universidades que eram criadas. Elas eram criadas ou pela igreja ou pelo Estado, né, pelo Estado medieval. E isso representa um interesse exercido dentro dessas universidades. Então, o Papa, por meio de uma bula papal, podia criar uma universidade, assim como o Estado, por meio de uma lei, criava uma universidade. A igreja viu dentro da universidade um espaço muito interessante, muito propício, inclusive, para o desenvolvimento de estudos que estavam ligados com a teologia e, obviamente, para a formação de pessoas que iriam ali defender os dogmas cristãos e ampliar, obviamente, aí o poder da igreja. Vamos lá para o quadro novamente sobre o pensamento aristotélico. Olha só, há uma introdução e uma difusão das obras de Aristóteles nas universidades no século XIII, que tornaram-se referência nas investigações da natureza e da própria sociedade. Como consequência, o chamado empirismo aristotélico dominou os saberes da modernidade. Estou falando da modernidade, mas isso, né, período moderno, mas isso tem início, portanto, durante o período medieval. O empírico, o que é o empirismo? O empírico é o conhecimento obtido a partir da análise da realidade, não é? Do uso dos sentidos. Então, vai-se aos poucos se desvencilhando daquele saber que era religioso, daquela perspectiva que é teocêntrica, porque durante o período medieval, principalmente durante a Alta Idade Média, a igreja vai dizer que todo conhecimento já havia sido produzido por Deus, na verdade, colocado à nossa disposição, né? Então, Deus nos deu como presente. Bastava que nós, por meio do uso da razão, guiada pela fé, tivéssemos condições de tornar cognoscíveis esse conhecimento, né? As verdades reveladas na realidade. Então, é o teocentrismo, ou seja, todo conhecimento já veio
de um ser exterior a nós, que é Deus. A partir, então, do surgimento das universidades, do método escolástico, a razão vai ser muito valorizada. A ideia de que o homem também produz conhecimento, né? A nossa vontade, a nossa razão não está permeada pelo pecado original apenas, ela também tem condições de produzir conhecimento, né? Então, há uma retomada da razão. E isso se dá por conta da introdução das obras de Aristóteles no Ocidente. Essas obras estavam nas mãos dos árabes, né, algumas até dos bizantinos, mas principalmente nas mãos dos árabes, porque lá na Grécia Antiga, lá na Idade Antiga, a região da Grécia, também, né, o Império Greco-Macedônio também conquistou lá a região da Pérsia, então houve uma difusão da cultura grega e isso foi para lá na mão dos árabes, dos persas. E aí, quando você tem as cruzadas, o contato, né, com o pensamento dos árabes, dos muçulmanos, você tem